dia, querido, graça e paz. Mais um dia que nós iniciamos na prática da palavra, seguindo a direção do Espírito e as instruções da palavra de Deus para a nossa vida. Hoje é uma quinta-feira, nós já estamos entrando na terceira semana desse processo que nós estamos vivendo para passar por essa aflição com bom ânimo, como Jesus nos ensinou, porque Ele venceu o mundo. Nós estamos tratando nos 2 últimos episódios sobre uma palavra chamada moderação, ou seja, um equilíbrio, trazer nesse tempo para a nossa vida um lugar de segurança, de equilíbrio. Sabe, queridos, no meio de aflições como essas, nós vamos perceber que com o prolongar dessa situação, de uma condição desfavorável, nós vamos ter a nossa alma mexida por algum desconforto de lidar com situações adversas. Porém, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo, mas o nosso ser, o que nós somos de verdade, é um espírito. E é por isso que o bom alimento espiritual vai nos manter de pé e fortalecidos em nome de Jesus. Eu quero aproveitar essa oportunidade que você me dá de entrar na sua casa, de conversar, ter esse papo com você logo no início do dia, para trazer um equilíbrio sobre como nós cristãos devemos nos comportar nesse período. Sabe, queridos, todos estamos com as nossas mentes, as nossas emoções, ou seja, com a nossa alma abalada por diversas circunstâncias. Algumas pessoas estão vivendo situações em relação ao trabalho, outras em relação à provisão, outras em relação à saúde. O próprio isolamento gera questões de relacionamento e eu fico considerando, nós vimos no episódio anterior que os homens devem conhecer a nossa moderação e muitas vezes nós estamos vendo o próprio povo de Deus debatendo, se agredindo no meio de redes sociais, o excesso de fazer com que a sua opinião prevaleça, intolerância. E eu creio, queridos, que num momento como esse, nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, nos guardar crendo que somos sarados em Cristo Jesus, devemos crer para a nossa provisão, que nada vai nos faltar, mas também devemos atentar para as nossas almas, para a nossa mente, para a nossa emoção, para o nosso intelecto, assim como das pessoas que nos cercam. Eu quero que você me acompanhe na carta aos Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo vem tratando com o povo de Filipos sobre algumas considerações que eu creio que são pertinentes à nossa vida. Lá na carta de Filipenses 2, versículo 1, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sabe, queridos, eu creio que num momento como esse, a expectativa do mundo e de nossos irmãos é que nós sejamos moderados, que nós estejamos falando a mesma coisa. É óbvio, querido, que a gente não vai concordar com todas as coisas. Nós vamos ter pensamentos próprios, vamos ter pensamentos relativos à nossa experiência, à nossa condição, vamos ter pensamentos políticos, econômicos possivelmente diferentes, e graças a Deus por essa diversidade que há no nosso meio, porque todo debate, toda discussão que tem fim proveitoso, ele gera crescimento. Mas o que eu quero tratar com você nesse tempo é você se guardar daquilo que não é proveitoso, daquilo que vai trazer separação ao invés de trazer unidade. Nós temos muito mais em comum do que aquilo que pensamos diferente. Então, que a nossa conversa, as nossas trocas de mensagem sejam sobre aquilo que nós temos em comum, que pensamos igual, que pensamos a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma nesse tempo que nós estamos vivendo, de adversidade, de aflições. Nós não vamos abrir mão de nossas opiniões, de nossos pensamentos, mas nós podemos abrir mão de qualquer debate ou discussão que não gere fim proveitoso, mas que seja para prevalecer simplesmente a nossa opinião.
ele continua no versículo 3 a dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa é a carta de Paulo à igreja, aos cristãos, aos crentes. Nós não devemos considerar que a nossa opinião é superior à outra, nós não devemos trazer partidarismo ou vanglória para nós, ou ferir autoridades, ou denegrir a imagem de outras pessoas, ou já julgar opiniões. Não, querido. A Bíblia diz que nós devemos fazer não por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Ele diz lá no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, a sua opinião, o seu pensamento, a sua forma de ver, o seu jeito de agir, senão também cada qual o que é dos outros. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de uma adversidade, as pessoas vão reagir de forma diferente. O seu cônjuge, os seus familiares, os seus filhos, os seus amigos, as pessoas que você tem relacionamento, elas têm formas diferentes de reagir. Alguns, diante da pressão, ficam agitados, começam a fazer as coisas mais corridas, como alguém que recebe uma adrenalina e quer fugir de um leão. Mas outros podem simplesmente ficar parados, bloqueados, diante de uma adversidade, diante de um desafio, não conseguir se mover ou ficar letárgico. E nós devemos respeitar como cada um procede diante de uma situação de adversidade. Nós não devemos tomar partidarismo ou vanglória, mas devemos seguir o que a palavra diz, de sermos humildes, termos humildade com a opinião alheia. Querido, nós não vamos concordar em tudo nunca. Nós vamos ter sempre opiniões diferentes, mas isso não faz de mim e de você valores diferentes, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Todos nós temos muito valor para Ele, ao ponto dele dar o seu único filho por nós. Foi o sangue que comprou a minha vida, comprou a sua também. Então eu creio que num momento como esse, onde os nossos relacionamentos estão limitados, onde nós estamos vivendo um tempo de isolamento, é importante que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens. E eu gosto que no versículo 5, ele nos dá uma deixa de como nós devemos nos comportar. Ele nos dá o exemplo do próprio Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. E eu quero te perguntar uma coisa. Se Jesus diz que não era a vontade dele que ele veio fazer, mas a do Pai que o enviou, pode ser que Jesus, como homem, em algum momento tenha tido uma vontade diferente. Mas você sabe qual é essa vontade? Não, querido. E você nunca vai saber, porque Jesus não disse qual era a vontade dele. Ele sempre disse qual era a vontade daquele que o enviou. Sabe, às vezes é mais interessante na nossa vida nós podermos falar daquilo que vem de Deus do que as nossas próprias opiniões. Às vezes, o que o mundo está esperando de nós não são debates doutrinários, teológicos ou políticos sobre pontos de vista diferentes de forma agressiva, mas o que ele espera de nós nesse momento é que nós sejamos no mundo a luz e o sal que devemos ser. Como que vamos fazer isso? Através da nossa moderação, do nosso equilíbrio, de mantermos a nossa mente sã, a nossa declaração positiva, falando daquilo que provém de Deus. Eu gosto de pensar, falando aquilo que Jesus falaria. Sabe, queridos, eu penso que quando Jesus foi questionado sobre impostos e ele diz, dai a César o que é de César, era uma grande oportunidade dele questionar as autoridades políticas da época. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse, obedeça às autoridades, porque há um reino maior do que esse a ser considerado.
E quando nós consideramos o tamanho e o benefício do reino de Deus para a nossa vida, nós vamos pensar com mais moderação. Eu quero trazer essa responsabilidade para mim e para você nessa manhã, que as pessoas à nossa volta, elas precisam entender e perceber que porque nós temos Deus, o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós temos equilíbrio e nós vamos levar paz e não guerra. Nós vamos levar concordância e não partidarismo. Nós seremos a luz do mundo e o sal da terra quando as pessoas desejarem estar próximas de nós e sentir a paz que excede todo entendimento que está em nossa vida pela confiança que temos em Cristo Jesus. Eu quero te convocar a uma quinta-feira moderada, a começar a terminar essa semana. Já passamos do meio da semana, considerando a nossa vida em relação às outras pessoas, aquilo que pode fluir de nós para as outras pessoas. E você pode estar perguntando, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Provavelmente não, mas eu posso dizer, Deus sabe, e Ele já te deu o escape, e Ele já te deu direção, Ele já derramou o amor dEle dentro de você, e o próprio Espírito dEle, que realiza todas as coisas segundo a sua palavra, habita dentro de você, para que num tempo como esse, você seja um farol e um luzeiro aonde você está. E eu declaro em nome de Jesus, as suas emoções em ordem, equilibradas, e você tomando as decisões certas, porque no meio de muitas vozes, nós não vamos reconhecer a voz do nosso Deus. Então é importante que essas vozes se aquietem, para que o seu Espírito fale com você e você receba instruções claras do que fazer nesse tempo. Eu declaro em nome de Jesus todo o espírito e atitude de moderação sobre a sua vida para esse tempo. Uma vida equilibrada, uma vida sensata, não trazendo discórdia, partidarismo ou escândalo, mas trazendo a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida e transbordando para aqueles que estão perto de você, em nome de Jesus. Querido, tenha um dia próspero e abençoado na prática dessa palavra, uma vida em moderação que vai trazer frutos maravilhosos para a sua vida e você ainda vai testemunhar para mim, em nome de Jesus.